Estão me ouvindo? Sim, Meninos? professora. Ah, tá. Agora que eu escutei. Estão vendo a tela aí? Boa noite, professora. Sim. Tá ótimo. Tá, gente, vou começar. Já são 9 horas. Vou dar início à nossa aula, tá bom? Então, lembra que a gente não teve aula passada, então estou repondo hoje essa aula, que é sobre características dos adolescentes, certo? Adolescência e juventude na ciência. Então, a fase da adolescência, meninas, a gente tem que entender a seguinte situação. Ela é estudada por diversas ciências. Ela é estudada pela sociologia, a política, a psicologia, a pedagogia, a biologia, a medicina, a direito. Todos eles também estudam a juventude. Claro que cada um foca em algo. Por exemplo, o direito, ele foca no quê? Ele foca na questão da legislação, dos direitos da juventude, do ECA, a medicina, a questão fisiológica, né, do adolescente, a questão hormonal, biológica também, a pedagogia, como ensinar esses jovens, como eles devem aprender, certo? A psicologia, no caso são vocês, estão estudando sobre os adolescentes, estão entendendo mais sobre quem são eles, na verdade, quais são suas características, que é o que a gente vai ver hoje. A política também, né? A gente fala que os jovens são o futuro do nosso país, né? Que eles têm vários projetos voltados para jovens, justamente voltando a essa questão política. A sociologia, certo? Que estuda a sociedade como um todo, e o jovem faz parte dessa sociedade, tem uma grande influência. Então, diversas ciências estudam a juventude, a adolescência, certo? Psicologia do desenvolvimento. Deixa eu ajeitar aqui. Se do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o início da adolescência é claramente marcado pelo início do amadurecimento sexual, no caso, a puberdade. Ou seu fim não se define apenas pelo desenvolvimento corporal, mas sobretudo pela maturidade social, que inclui, entre outras coisas, a entrada no mercado de trabalho e o assumir o papel social de adulto. Então, o que a gente vai entender aí? Que a adolescência, muitos pensam que só é a mudança, né, física, da puberdade, mas não, tá? É um conjunto de fatores que a gente pode analisar a adolescência, a questão social, a questão física, a questão afetiva, a questão psicológica, do seu mudanças de comportamento. Lembrando, gente, que a gente está entrando na adolescência porque esse é o foco da nossa disciplina. Né? Lembra que o nosso público-alvo é falar sobre a adolescência, para depois a gente escolher qual a melhor metodologia para utilizar com os adolescentes. Não é verdade? Então, qual é a melhor metodologia para trabalhar diversos temas com esse público? Mas para a gente escolher a melhor metodologia, a gente precisa entender quem é este público. Quem são esses adolescentes? Tá? E a adolescência, ela não é uma fase homogênea, ela é bem diversificada, ou seja, bem dinâmica, como eu falei. Há diversas mudanças nessa fase. Física, hormonal, a questão sexual, a questão social, enfim, diversos, né? A Eisenberg propõe uma divisão em 3 fases: a adolescência inicial, a adolescência média e a adolescência final, tá? Então,
Eisenberg, esse autor, ele fala que existe 3 tipos de adolescência, que é entre 11 a 14 anos, o outro fala que é entre 15 a 17 anos, e o outro fala que é dos 18 aos 21 anos. Tá? Então, porque a adolescência, na verdade, ela vai até, em média, uns 18 anos. Quando ele estende para 21, na verdade, a gente chama como uma juventude, tá? São pessoas jovens, tá bom? Então, há uma diferença na palavra de adolescência e juventude, os jovens, certo? Vamos lá. Vamos discutir um pouco a história, vamos entender. Antigamente, a adolescência não tinha uma fase, não era uma fase, né? A gente sabe que tem a fase da infância, da adolescência e do adulto. A adolescência antigamente não era uma fase, certo? Ela era vista como algo unificado. A criança também não era uma fase, era algo unificado. Então, velórios, deixa eu ver, diversas situações sociais que são voltadas para adulto, por exemplo, até mesmo trabalho, criança fazia, adolescente fazia. Com o tempo, com o avançar da história, as coisas foram mudando, certo? As coisas foram mudando e aí foi acontecendo o quê? Essa divisão. Onde que começou essa divisão? Na época da indústria. A indústria começou a falar, os adultos têm que trabalhar e a criança tem que ir para a escola para aprender, né? Para aprender e, no caso, se preparar para a vida de adolescente e principalmente adulta. Então, a partir da época da indústria que começou a ter essa divisão da infância, da adolescência, tá? E do adulto. Entenderam? Ficou compreendido isso? Então, essa questão dessa fase da adolescência vem sendo estudada cada vez mais depois da indústria. Vem sendo entendido cada vez mais essa fase, que ela é bem diversificada, tem várias características. E a gente precisa, vocês como psicólogos, precisam entender bem essa fase, certo? A ONU. Vamos lá. A fase de 15 a 24 anos de idade. Vamos ver nessa parte que eu digo, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso que eu trouxe aí para vocês é para mostrar que cada lugar tem, ele mostra uma fase. Em que sentido? No ECA, eles falam que adolescente é entre 12 a 18 anos, na legislação brasileira. Mas em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, os 16 anos é a fase da maioridade, já que no Brasil é 18. Então, essa questão da adolescência também, ela é cultural. Ela também fica variando de país para país. Tem país que vai até os 16. Tem país que vai até os 18. Né? E a gente percebe também que em cada país o adolescente ele é encarado de uma forma diferente em questão social. Nos Estados Unidos, geralmente, o adolescente ele sai cedo de casa, não é verdade? Ele sai cedo de casa, já às vezes tem carro, às vezes já tem seu próprio apartamento, já vai para a faculdade. Aqui não, às vezes o adolescente mora ainda na casa dos pais, às vezes até 20, 30 anos. Ou seja, estou dizendo que é algo errado? Não, só estou dizendo que é algo cultural. Cada país vê o adolescente de uma forma, certo? E também essa questão da idade, certo? Vamos lá. Alunos adolescentes formam um perfil único, muitas vezes contraditório. Como um grupo, eles lutam pela individualidade, mas desejam a aceitação dos colegas. Eles agem como se soubessem de tudo e ainda assim carecem de muita experiência, se sentem invencíveis e, no entanto, muitas vezes são inseguros. Uns parecem estar no mundo da lua, outros no ringue de boxe. Por que eu trouxe essas duas frases? Porque é bem característico deles, a gente percebe muito isso. Tem adolescente que vive no mundo da lua, cheio de sonhos, né? E tem outros que não, que parece que estão toda hora revoltados, não é verdade? Outra coisa também,
muitas das vezes lutam pela sua independência, pela sua a individualidade, eles acham que eles sabem tudo, mas na verdade, muitos são mesmo inseguros. Não é verdade? Eles às vezes têm medo, têm dúvidas, certo? Então, eles são muitas vezes contraditórios. Tudo isso entra dentro deles, está ali dentro deles, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem um sobrinho, um filho, adolescente, trabalha na escola, ou já atendeu algum adolescente e percebe essas características neles? Meninos, vocês estão muito calados hoje. Vocês estão compreendendo? Sim, professora. E aí, alguém tem algum relato? Eu tenho um adolescente aqui em casa, que tem dia que ele tá me amando, tem dia que ele tá me odiando. Ele tá aqui do meu Sim. lado, meu ouvido, ele tá me odiando. Agora mais ainda. Oh, meu Deus. Tem suas características, né? Que são exatamente essas que a gente está tocando. Acredito que é uma fase que, como que todos nós passamos, né, professora? Um dia. Sim. Exatamente. Todo mundo passa. E uma das dicas que eu vou dar lá embaixo é essa. Vamos lembrar da época da nossa adolescência para ajudar esses jovens. A gente passou por essa fase também, né? De segurança, às vezes de dúvida, às vezes de questionamento. Então, é muito importante a gente dar essa segurança, esse apoio a eles. Característica dos adolescentes. A adolescência consiste no período do desenvolvimento humano de transição entre infância e a vida adulta. Então, mais características. Então, a adolescência fica entre essas duas fases, né? Eles são geralmente críticos e questionador, né? Nessa fase eles querem saber, eles querem colocar a sua opinião, eles querem criticar, eles querem falar. A gente vê que é uma das características. Por isso que é bom trabalhar diversos temas com eles, porque eles têm essa necessidade de falar, de criticar, de questionar. E aí a gente vai formando o seu caráter, né? Como psicólogos, educadores. Observa-se uma capacidade de senso crítico e por isso pode ocorrer crises religiosas, atitudes sociais reivindicatórias e condutas contraditórias. Então, observa-se uma capacidade de senso crítico. Eles começam... Cadê? Atitudes sociais... Certo, essa questão das atitudes sociais. Quando ele vai ficando adolescente, eles vão se modificando. Uns, às vezes, começam a se dedicar mais ainda à igreja, outros acabam se afastando, outros começam a se dedicar mais aos amigos, não é verdade? Outros começam a andar com certos grupos que não dava antes, que começam a se identificar. Então, essas são as características deles. Independência e liberdade são a sua constante exigência. Eles adoram querer a liberdade, a independência deles. Na verdade, eles lutam por isso, mas como eu falei, eles são muito contraditórios às vezes, porque eles são às vezes inseguros, né? Cheios de interrogações na sua cabeça. É um momento também de descoberta, de... como eu posso falar? Eles ficarem cada vez com a identidade mais forte, se conhecerem mais, se compreenderem mais, saber o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles querem para a vida deles, o que eles não querem. Tem a questão da maturação, não é verdade? Que eles estão cada vez mais amadurecendo, aprendendo, vivenciando, experienciando. Por isso que essa fase é tão assim de experiência, amadurecimento, essas coisas, que é muito importante nós, como professores ou psicólogos, ensinar e mostrar várias situações para eles, da vida deles, do cotidiano deles. Certo? Não é um caso visto somente como fator físico e orgânico de transformação. O meio influencia diretamente. Então, como eu disse, não vamos achar que é só questão da puberdade, mudança física, sexual. Não. Vai muito mais além. Ele vai para uma questão social, né? Ele vai para uma questão afetiva, há uma mudança comportamental, enfim, há uma diversas mudanças.
tá? Não é uma questão só de puberdade, é questão sexual, né, que é muito falado. Conceito de adolescência, transformação física. A puberdade, que eu falei, agora eu vou focar, gente, aqui nos pontos de mudanças. E aí o primeiro ponto que eu estou falando é esse, da mudança física, da puberdade, da transformação orgânica, corporal, do desenvolvimento social. Lembra que as meninas têm modificações e os meninos têm outras modificações, certo? Conceito de adolescência na transformação psicológica. Eles buscam a si mesmo, né? Buscam a sua identidade. Eles têm uma tendência grupal. Eles sentem a necessidade de fazer parte de um grupo, estar em um grupo. Tem a necessidade de intelectualizar e fantasiar, né? A questão de eles acham às vezes que eles sabem bastante, estão por dentro de muitos assuntos. Fantasiar é no sentido de eles sonham bastante, que mundo eles gostariam de ter, né? Às vezes tem crises religiosas, né? Às vezes uns estão muito bem próximo da igreja, às vezes alguns felizmente se afastam. Tem o deslocamento temporal, tá? O deslocamento temporal quer dizer o quê? Que ele começa a se ver, né, no meio que ele vive, no tempo que ele vive. Evolução sexual do autoerotismo, no caso, a questão da heterossexualidade, né, que aí vai ficando cada vez mais forte neles, questão justamente da puberdade que vai sendo aflorada. Atitude social reivindicatória, como eu disse, são muito críticos, questionadores da questão social. Contradições sucessivas em todas as manifestações de condutas. Cadê? Contradições sucessivas em todas as manifestações de condutas quer dizer o quê? Como eu disse, às vezes eles são contraditórios, eles querem a independência deles, mas eles são às vezes inseguros. Muitos pontos eles falam uma coisa, mas fazem outra. Às vezes tem essa questão da contradição. Separação progressiva dos pais, como eles vão amadurecendo, eles vão o quê? Começando a caminhar com seus pés, né? Então começa esse afastamento dos pais, não é que eles vão ficar longe dos pais, é porque ele começa a se tornar adulto, menos dependente dos seus pais. Começa a querer caminhar só, não é verdade? Constante flutuação do humor, certo? Então, às vezes, eles estão super, como a nossa colega falou, tem dias que ele está me amando, tem dias que ele está, né? Então, tem essa questão da flutuação do humor. Tá aqui. Transformação social, cultural e afetiva. São outras modificações também que ocorrem com eles. A questão social, né? Flutuação do humor e ânimo, como eu falei. Um dia eles estão os amores, outros. Ah, mãe, não quero carinho, quero beijo, tem tudo aqui. Tem a questão da insegurança, né? Do medo, da necessidade de ser aceito, busca de identidade, necessidade de pertencer a um grupo. E podem perceber que quando vocês olham um grupo que eles fazem parte, geralmente eles têm características semelhantes. Podem perceber. Em que sentido? As roupas, as vestimentas, certo? A gente percebe o jeito de falar, as gírias, o andar, ou seja, aquela questão de querer fazer parte do grupo e acaba que todos têm características semelhantes. No âmbito geral, há uma grande preocupação com a aparência, querem ser diferentes, mas se vestem iguais, devido à preocupação com o grupo. Foi exatamente o que eu falei agora, né? Então, olha aí, como a gente está vendo, que não tem só mudança física, mas tem mudança afetiva, tem mudança cultural, social, não é verdade? E psicológica. Então, vamos lá. Problemáticas na adolescência. Essa fase, a gente não pode achar que ela só é problema, que todo adolescente é problemático. Não, existem alguns seus problemas sim. E aqui eu trago alguns deles. Mas também existe adolescente que passa por essa fase super tranquila. Mas qual é a diferença, né? Você precisa, nessa fase, dar todo o apoio para esse jovem. Tanto os pais, quanto a escola, os psicólogos, entenderam? Então, é muito importante a gente dar todo esse apoio para os jovens, porque nesse momento eles passam por diversas mudanças internas neles e externa, né? Mudança social, afetiva, mudança física, certo? Então, vamos ver algumas problemáticas que, infelizmente, a gente encontra com os jovens.
a exuberância sexual, a bebida alcoólica e drogas às vezes estão presentes, cobrança do mercado de trabalho e perspectiva do futuro, depressão e ansiedade na adolescência. Então, a gente encontra, infelizmente, essas problemáticas, né, com os jovens. Por isso que é importante a gente conversar sobre esses temas com os jovens, certo? É muito importante a gente conversar sobre esses temas com os jovens, levar, como eu já falei, sobre a metodologia. Conhecendo o nosso jovem, eu sei qual a melhor metodologia a trabalhar e qual o melhor temas e assuntos para levar a ele, como exuberância sexual, bebida alcoólica e drogas. O que isso quer dizer? Falar sobre a questão sobre sexo, ou seja, orientá-los de forma correta para eles não aprenderem de qualquer forma na rua. A questão da bebida alcoólica e drogas, mesma coisa, a gente precisa orientar esses jovens. A questão do que eles vão escolher para o seu futuro precisa ser orientado. Questão de depressão e ansiedade. Muitas vezes estão passando por isso. A gente precisa ter uma mesa redonda, uma roda de bate-papo, palestra para orientar esses jovens. Certo? Professora? Pode falar. A senhora pode voltar esse slide aí novamente? Esse aqui? Essas questões citadas que a senhora falou, elas podem ser desencadeadas, na verdade, a maioria delas são desencadeadas pelo meio e também pelo ambiente familiar, né? Essa questão da depressão, ansiedade, adolescência, aquela pressão toda dos pais, família, querendo que a gente, por exemplo, que os adolescentes, na verdade, sigam algo que eles não conseguiram seguir, aquela cobrança toda, tanto do meio quanto do ambiente familiar, né? Tem tudo uma questão histórica por trás disso, né? Sim, exatamente, com certeza. Pode sim, esses problemas, elas surgirem por questão familiar. Por isso a importância de trabalhar adolescência, família, né? Os adolescentes, família e escola, esse trio. A escola precisa estar próxima da família, até porque os principais responsáveis pelo adolescente são a família, né? Mas a escola já entra o psicólogo nas escolas, né? Exatamente. Em relação a isso, para unir essa questão familiar, a escola, professores, alunos, enfim, para entrar nesse detalhe desses assuntos assim. Exatamente, perfeitamente. Então, precisa esse trio. E bem aqui eu vou falar sobre isso, né? Outras problemáticas que eu trouxe, né? Que é por isso que é muito importante a gente conhecer um pouco, porque a gente vai ter jovens com essas características, infelizmente. Eu, uma vez visitando uma escola, existe situação de abuso sexual em adolescentes, pedofilia, venda de drogas, a questão da maioridade penal, prostituição. Infelizmente, tem jovens que passam por isso, gente. Entendeu? Tem jovens, às vezes, que passam por isso. E aí, às vezes, a família não detecta, e quem detecta são os funcionários da escola, professores, coordenadores, psicólogos. E a gente precisa entender sobre esse tema, precisa entender sobre esses jovens para poder ajudá-los eles da melhor forma. Entendido? Então, por isso que eu toco sobre essa questão, porque não imaginem que às vezes vocês vão encontrar tudo flores na adolescência. Talvez vocês encontrem na escola situações bem difíceis de lidar com os jovens. E você tem o papel de estar ali ajudando, né? Compreendendo ele, direcionando, certo? Dicas de como lidar com os adolescentes na escola. Olha, isso aí é pra gente. Tanto para os professores, quanto para o psicólogo, para coordenador. A gente precisa saber lidar com eles. Tá bom? Então, defina regras, direitos e limites. O jovem precisa ter limites. Os jovens precisam ter direito, eles têm o seu direito de falar, de expor sua opinião, de criticar, mas ele tem regras e tem que ter limites. E às vezes eles não têm esses limites porque não traz de casa. Mas na escola, quem manda na escola somos nós, psicólogos, professores, coordenadores. A gente precisa pôr limites e regras. E às vezes o filho não tem esse limite, tá? E o que acontece? Quando a escola, né, os professores, psicólogos, colocam esse limite nos jovens,
Os pais dão até graças a Deus. Na verdade, infelizmente, às vezes eles não conseguem dar esse limite. Então, por isso que é importante trabalhar em conjunto, né? Agora, aquele jovem que já vem com seus limites, regras de casa, nossa, é muito mais fácil você trabalhar, né? Quem dera que todos os jovens fossem assim. Mantenha a comunicação entre pais e professores. Sempre temos que trabalhar junto, pais, professores, psicólogos. Temos que sempre caminhar junto, esse trio, né? A equipe toda, que somos nós, junto com os pais, que vamos conseguir formar esses cidadãos para a sociedade da melhor forma. Defina o modelo de comportamento. Então, esse definir o modelo de comportamento não é porque todos vão ser igual um robô, precisam ser tudo iguais, mas precisa que tem relação com a questão das regras e limites. Todo jovem precisa ter regras, precisa ter limites. Crie recompensas para comportamentos positivos. Quando um jovem faz algo bom, elogie, exalte. Por quê? É o que a gente falou, lembra daqueles autores que a gente estudou? Do behaviorismo? Que ele fala que quando são comportamentos bons e vocês apoiarem, a chance de aquilo repetir cada vez mais é grande, né? E aí, a chance de aquilo não repetir, por exemplo, se você não elogia, se você ficar, por exemplo, elogiando, é mais provável que aquilo se repita. E quando ocorre alguma coisa ruim, se você punir, né? Se você corrigir, é mais fácil que aquilo vá sendo eliminado. Entenderam? Lembra que a gente falou sobre o behaviorismo, que dois autores falavam sobre isso? Sim, olha é um reforçador, na verdade, né, professora? Exatamente, a questão do reforço positivo. Exalte o aluno quando ele faz algo positivo. Por fim, mantenha a calma. Às vezes tem jovens que não são fáceis de lidar, certo? E aí, tem jovens que não são fáceis de lidar, mas a gente precisa manter a calma, paciência, tá? E voz firme. A gente precisa ser seguros, tá? Não vamos, como eu disse, não vamos pensar que sempre vai ser tudo flores, que eles sempre vão nos aborrecer. Por isso que a gente precisa manter a calma. Conhecer e respeitar as mudanças que ocorrem na adolescência. Então, conhecer e respeitar as mudanças que ocorrem na adolescência, por isso que vocês estão tendo essa disciplina. Vamos entender quais são essas modificações que ocorrem nesses jovens. No aspecto social, afetivo, físico, certo? Então, a gente precisa conhecer e respeitar mudanças que ocorrem nesses jovens, nesses adolescentes. Ganhar a confiança da turma e aproximar o conteúdo escolar do cotidiano da garotada. Então, é muito importante a gente ganhar a amizade desses jovens, conquistar o seu respeito, fazer com que eles gostem de você, porque quando eles gostam de você, é muito mais fácil você ensinar, é muito mais fácil você elogiá-los, dar opiniões, aconselhá-los. Quando ele lhe vê como um amigo que pode contar com você, fica muito mais fácil. Tá bom? Então, ganhar confiança da turma, se aproximar do conteúdo escolar é outro ponto. Esse aproximar conteúdo escolar é o quê? Quando você vier com assuntos que você vai trabalhar com ele, relacione com o contexto deles, tá? Traga significado para eles daquele conteúdo. Lembra que a gente trabalhou isso na vez passada, na aula passada a gente tocou sobre isso? Que eu falei que o adolescente, ele precisa entender aonde ele vai aplicar aquele conteúdo aprendido, certo? Ele precisa entender aonde ele vai aplicar aquele conteúdo aprendido e ele precisa saber em que parte da vida dele ele pode utilizar. Por exemplo, português, matemática, física, química, a gente precisa contextualizar para ele entender aonde ele vai empregar aquilo, para o conteúdo fazer sentido a ele. A mesma coisa vocês como psicólogos. Se vocês não vão levar português, matemática, física, esses assuntos, vocês vão falar sobre diversos assuntos do dia a dia. Por exemplo, a questão do bullying, a questão das drogas, a questão do depressão, ansiedade, o que escolher, né, como profissão. Então, vocês vão trabalhar sobre esses assuntos com eles. Mas vocês, quando forem trabalhar esses assuntos, relacionem com o cotidiano deles. Poxa, se vocês querem escolher uma profissão para a vida de vocês, vamos fazer o seguinte, vamos ver como vocês se encaixam, como vocês se viriam como dentistas, como professores, ou seja, começa a dar exemplos aonde eles se enxerguem, né?
Então, o conteúdo tem que ter e criar um significado a ele, para fazer sentido. Não bata de frente com eles, tá? Não bata de frente com eles. É uma outra dica que eu dou para vocês, como psicólogos, professores e todos que fazem parte da escola. Até mesmo eu vejo hoje em dia por questão de segurança. Na verdade, gente, a gente vê cada situação por aí. Então, a gente pode ver por questão de segurança. Intermediário de brigas, escutar os jovens. Então, pode ocorrer conflito entre colegas, então vocês precisam ser esses intermediários, conversar com todos, escutar esses jovens do que eles têm para falar, tá bom? Ter uma boa relação para facilitar a aprendizagem e deixarem falar. Como eu disse para vocês, vocês precisam ter uma boa relação com eles, ganhar a amizade, a confiança deles, certo? Para você conquistar eles e eles quererem assistir sua palestra, assistir sua mesa redonda, assistir sua roda de bate-papo, certo? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês para lidar com os jovens, com os adolescentes na escola. E ainda tem mais aqui, olha, estratégias de como lidar com os adolescentes. Os jovens só têm atenção naquilo que lhes chama a atenção. Então, o assunto que vocês têm que levar, vocês têm que contextualizar com o dia a dia deles. Eles precisam saber onde eles vão empregar aquilo para chamar a atenção deles, para ser interessante, para ser atrativo a eles. Entendeu? Então, se vocês estão falando sobre mercado de trabalho, mostrem para eles, façam com que eles se vejam, né, escolhendo a profissão, qual profissão, né, para despertar a atenção dele. Nossa, se eu for um advogado, se eu for uma médica, se eu for um professor, se eu for um engenheiro. Então, a gente precisa despertar a atenção dele. E isso vem de estratégias, de metodologias. Tem que ser de acordo com o contexto do aluno para gerar significado. Tá vendo? Foi o que eu falei ainda agora. Você tem que relacionar com o que o aluno já conhece. Todo mundo sabe o mínimo que seja sobre determinado assunto. Então, relacione, tá, com o contexto do aluno, com o que ele já sabe, e com aquilo que ele já sabe, você vai o quê? Encaixar mais conhecimentos e assuntos, para gerar um maior conhecimento sobre o assunto e significado a ele, para o aluno, sobre aquele assunto. Comprometimento, planejamento apurado, estratégia e alto grau de paciência por parte do professor. Então, a gente precisa, não é só o professor aí, tá bom? Somos nós psicólogos. A gente precisa ser sempre profissionais diferenciados, que buscam metodologias diferenciadas, que planeja, que tenha estratégias, que utilize a melhor metodologia, que tenha paciência e querer oferecer o melhor trabalho. Quando a gente se esforça em querer ser um bom profissional, tudo flui e os alunos adoram a sua aula, a sua palestra, adoram o assunto que você leva com eles. Então, encare com seriedade, encare com amor. Se você está lidando com os adolescentes, busque ser amigo deles. Não é amigo, vamos sair, vamos passear. Mas que ele possa lhe enxergar como uma pessoa que tem conhecimento, que pode ajudá-lo em várias situações da vida dele. Certo? Então, dinâmica, pesquisas e debates são outra metodologia que vocês podem utilizar com eles. E com certeza vocês sabem várias, né? De dinâmica, pesquisas, debates. Vocês podem usar mesa redonda, roda de bate-papo, palestra. Existem tantas formas, estratégias e metodologia para trabalhar tantos temas com jovens. Basta a gente estudar. E eu vou mostrar várias metodologias para vocês. Tá? As nossas próximas aulas são sobre isso, sobre essas metodologias. Tenha conversas particulares. Se o aluno não está rendendo na sala, se ele não está tendo comportamentos adequados, chame atenção à parte, certo? Chame atenção à parte. Não fique... chame atenção à parte, não fique expondo o aluno, que isso gera constrangimento. Outra dica que eu dou, né? Sobre como a gente lidar com os adolescentes. Vamos lá. E essa professora, essa questão do constrangimento, eu até converso com o meu esposo, porque ele é professor. Então, eu falo para ele em relação a isso, a gente conversa bastante sobre essa questão de relação em aluno, professor e tudo mais. E sobre essa questão do constrangimento é muito importante, porque isso pode traumatizar, digamos assim, para a vida. Tu nunca mais pode interagir, né,
com o professor ou ter medo de interagir em público por causa de uma vergonha que o adolescente passa, né, na sala de aula e já leva para a vida. Assim, eu já vi vários contextos em relação a isso. Sim. Foi que a gente conversou semana passada também, não foi? Que é muito importante a forma que a gente lidar com o jovem, o que você fala para ele, a questão do apoio, a questão do... Como é? A palavra que foi que a gente viu ainda agora aqui, cadê? Do reforço, né? Do reforço, da punição. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse reforço e essa punição. Justamente para a gente buscar o melhor do nosso jovem, né? Para a gente tentar também ajudá-lo, eles, a corrigir certas problemáticas, alguns defeitos, mas tudo a gente precisa saber lidar com eles. Mas como é que a gente sabe lidar com eles? Os conhecendo. Por isso que eu trouxe uma aula só sobre adolescência com vocês. Porque não adianta você saber a melhor metodologia para trabalhar um assunto se tu não sabe o público que tu vai direcionar aquela palestra, aquela mesa redonda, aquela roda de bate-papo, né? Cada público tem um jeito de abordar o tema. Se eu for trabalhar o tema sobre drogas com os adolescentes, não vai ser a mesma forma que eu vou trabalhar com os adultos. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa saber com quem a gente está trabalhando para assim poder melhor escolher a metodologia, a melhor estratégia de como trabalhar certo tema. Entenderam? Entenderam, gente? Sim, professora. Tá bom. Então, alguma dúvida até aqui? Eu posso continuar? Pode continuar. Perfeito. Tá bom. Atitude das pessoas implicadas na educação. Adolescente, educação de casa. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os pais, algumas dicas para os pais, certo? E atitude das pessoas implicadas na sua educação. É necessária uma atitude de abertura e de conhecimento das fases desta idade. Para evitar atitudes inadequadas para com os filhos, o endurecimento da autoridade não reconhecer os adolescentes qualquer tipo de direito. Isto, unido à conduta de próprio do adolescente, provoca choques violentos. Deve-se aceitar a emancipação progressiva dos filhos, incluso favorecê-la para ajudar a serem livres e manifestarem-se como tais. Certo? Então, a gente precisa deixar eles livres, mas a gente precisa orientá-los. E a gente precisa também respeitar essa fase, né, que o filho está passando. E aí, com certeza, tem vários pais aqui, se tiver filhos adolescentes, vai compreendendo isso que eu estou falando e sabem muito bem, né? Então, a questão existem as crises, né? A gente precisa dar esse apoio a eles, esse apoio afetivo. Os pais precisam ter esse vínculo com seus filhos, porque o pai que dá o apoio, que cria um vínculo, pode ter certeza que aquele adolescente vai crescer da melhor forma, com a melhor conduta e valores. Como a gente discutiu semana passada, muitos acham que é o dever da escola, né? É o dever da escola a educação dos filhos, mas não, é o dever da família. A escola, ela é um apoio, ela dá uma ajuda, mas é dever da família, tá? Então, deve se sentir-se realizado numa atividade ou numa coisa, aspirando sempre a algo, isto é, deve ter um ideal, fé. Também é importante o relacionamento com a família, com o grupo. Então, a família é o primeiro grupo social que o adolescente, né, tem... O adolescente não, desde a infância dele tem contato, né? Então, é na família que também há o crescimento moral, de valores. Convém saber que estas crises passam com o tempo e que tudo volta a normalizar-se, o que não significa que se deixe de atuar. Não se procure orientar positivamente o desenvolvimento dessas crises de modo a que não deixe conflitos na personalidade dos jovens. Você precisa lidar com os jovens para não surgir conflitos internos a ele. Você precisa conversar, você precisa escutar, né? Você precisa dialogar. O diálogo é tudo, né? Não só na questão da família, mas na escola também. Por isso que eu falei, o psicólogo precisa escutar os jovens, né? O psicólogo precisa orientá-lo. É muito inseguro. Procure orientação e conselho de pessoas alheias à sua família. Assim, os educadores encontram um campo propício para uma ação de forma mais profunda. Infelizmente, tem jovens que adoram pegar conselhos de gente externa, né? De amigos, familiares. E
Na verdade, aquela família que é bem estruturada, o jovem deveria se apoiar a eles. Não é verdade? Deveria se apoiar a eles, mas isso vai muito de família para família. Infelizmente, nem toda família é bem estruturada. Então, por isso que nós, professores, psicólogos da escola, coordenadores, precisam entender eles, precisamos estar bem informados, precisamos saber lidar com eles, saber trabalhar vários assuntos com eles, porque muitas vezes eles acham esse apoio em alguém da escola. Já viram falar que aquela pessoa, aquele adolescente fez tal curso, vamos supor, português, matemática, física, alguma coisa assim, porque ele se inspirou em um professor. Ele fez pedagogia porque se inspirou na coordenação da escola, a coordenadora da escola fez psicologia porque se inspirou na psicóloga. Então, os jovens podem encontrar em vocês um modelo. Então, é importante a gente ter boas condutas, é importante a gente dar conselhos a eles e escutá-los, principalmente nessa fase que é tão necessário, que é uma fase de formação, é uma fase de crescimento, de amadurecimento, certo? Adolescente, educação de casa. E aí, né, mais pontos para a gente tocar, que no caso precisam de uma mão compreensiva para os ajudar no esforço de esclarecer e definir seus pensamentos e estados anímicos, coisa que é difícil para ele, faz cair em estado depressivo. Então, às vezes convém tratá-lo com a mesma frieza ou indiferença, ou seja, a gente precisa ter o equilíbrio. Nunca falar só sim, sim para eles. Também ter o pulso, saber dizer não, né? Às vezes precisa ser frio, né? Ter às vezes algumas diferenças para ele começar a dar valor à família, né? A atitudes que os pais têm com eles. Outros pontos aqui. Temos de passar a ser observadores e participantes. A gente precisa ser amigo, a gente precisa observar os nossos filhos, a gente precisa participar da vida deles, certo? O mundo está aí e muitas coisas o mundo oferece. Então, para a gente conseguir orientá-lo e direcionar os nossos filhos da melhor forma, a gente precisa observar e participar da vida deles, né? Devemos ajudá-los a encontrar a forma de se expressarem nas diversas atividades e procurar que o ensino seja estimulante e interessante, senão podem cair no desleixo e na apatia perante o estudo. A gente precisa estimular os jovens aos estudos, não só os pais, mas a escola também. Por isso que a gente tem que trazer metodologias interessantes, inovadoras, para estimular eles ao estudo, né? A ter um objetivo no ensino, na escola, e um objetivo futuro de educação, certo? Até porque, trazendo esses valores para os filhos, eles vão repassar para os seus filhos, e assim nós vamos tendo várias gerações com conduta, valores morais ótimos, né? Então, é muito importante a gente ensinar para os jovens na escola esses valores, essas condutas. Como eu sempre falo, escola não é só para ensinar questão técnicas, mas valores, condutas, atitudes. Então, não é papel principal da família, mas a escola também pode ajudar. Devemos inculcar-lhes a respeito pelos pontos de vista alheios, sentido da realidade. A gente precisa mostrar a realidade para eles, certo? A gente precisa mostrar a realidade para eles saberem lidar com o mundo aí fora, mas saber lidar da melhor forma, certo? Os pais e a escola. Mais um pouquinho falando sobre os pais e a escola. Necessidade, então, para a gente fechar. Eles precisam de amparo, os adolescentes, precisam de instrução, precisam de diálogo, precisam de apoio. Dicas para os pais: sejam firmes, sejam gentis, sejam encorajadores, sejam compreensíveis, respeitador e bem-humorados. Então, essas são as dicas que eu dou para vocês. Tanto para os pais, mas eu falei muito dos pais de escola, mas os psicólogos precisam também ter essas características. Quando o adolescente vier com a gente, vamos o amparar, né? Às vezes eles vêm desabafar com o professor, né? Como a gente sabe várias situações dos nossos jovens na escola. Então, ampare esse jovem, dê instrução para ele, converse com ele, dê esse apoio, instrua, certo? Seja firme, certo? Seja gentil, firme quando ele está fazendo coisa errada, até porque tem uns que às vezes gostam de
deitar e bordar, por isso que a gente precisa ter paciência, por isso que a gente precisa ter postura, por isso que a gente precisa ser firmes no que a gente fala, para também a gente ter esse respeito. Não só os pais, né? A gente na escola também. Mas a gente precisa ser encorajador, a gente precisa fazer a afirmação positiva, né? Com eles, para eles repetirem cada vez mais aquelas atitudes boas deles. Seja compreensível com eles, seja respeitador, porque se você respeitar eles, eles também provavelmente vão lhe respeitar. Então, isso é um trabalho, né, mútuo. E seja bem-humorado. Eles gostam de pessoas bem-humoradas. Eles gostam de pessoas que falem a língua deles. Não que você vai ficar chamando palavrão, não é isso. Você não vai baixar a sua autoridade. Mas fale do que eles gostam de fazer, né? Faça piadas, porque aí isso também são formas de você conquistá-los, de ter a questão afetiva mais apurada entre você e ele. Mas como eu sempre falo, não é aquela amizade, vamos ali passear. É aquela amizade de eu posso te ajudar a crescer, a evoluir, seja como pessoa, seja na parte intelectual, né? Seja conhecendo o mundo, mas de uma forma instruída, não que o mundo diz, porque o mundo fala muita coisa, né? Hábitos saudáveis, ensinar hábitos saudáveis a eles, né? Trazer o bom humor da vida. Então, gente, é isso que a gente precisa. É por isso que eu trouxe, vamos trabalhar uma aula só com os jovens, porque a gente precisa entender os teóricos, mas a gente precisa saber que público a gente está trabalhando. Se eu for trabalhar sobre sexualidade com essa educação infantil e com os jovens, não é da mesma forma, né? Cada fase tem uma maturidade. Os adultos têm outra maturidade, eu vou precisar abordar de forma diferente. Então, eu preciso entender quem eu estou trabalhando, quais são as modificações que ocorrem dentro desses jovens, né? Tirar de que os jovens só tem mudança da puberdade hormonal. Não, gente. É afetiva, é social, é física, é diversas mudanças. Por isso que é uma fase, às vezes, que muitos encaram assim, nossa, os pais, né? É difícil. Mas é fase, certo? É fase. Por isso que precisa ter o apoio, a conversa, o diálogo, instruir direito. E, como eu sempre digo, tem que ser o trio. Aluno, escola e família. Família é sempre em primeiro lugar. Mas a escola tem o seu papel, sim. Tá? A escola tem o seu papel, sim, de ajudar esses jovens. Conhecendo eles da melhor forma, podemos trabalhar diversas metodologias com eles. E as nossas próximas aulas vão ser essas. Que metodologias eu posso trabalhar com jovens? Certos temas. Entenderam? Posso montar uma peça, uma mesa redonda, uma roda de bate-papo, uma palestra, para trabalhar que tema? Feira vocacional, vamos ver outros temas, bullying, drogas, sexualidade, enfim, diversos temas que a gente precisa fazer e trabalhar com eles. E aí, já conhecendo o meu público, eu vou saber que metodologia e estratégia trabalhar com eles. Aí sim fica melhor e mais fácil de escolher a metodologia e estratégia, porque eu conheço com quem eu estou lidando. Ficou compreendido, gente? Sim, professora. Tá bom. Alguma dúvida? Não, professora, tá muito bem explicado. Tá bem. Que bom, gente. Então, semana que vem, nós vamos provavelmente entrar com vídeos, artigos, tá? Leitura de artigos, para depois a gente entrar só com as metodologias. Ficou compreendido? Então, provavelmente a gente vai fazer alguma leitura de artigos, porque deixa eu passar para vocês. Vai ser 7 pontos da prova e 3 pontos de trabalho, gente. Vai ter trabalho. Então, com certeza, o artigo que eu vou trazer para vocês, os vídeos, tudo isso vai ser parte do trabalho. Então, semana que vem a gente vai trabalhar vídeo e artigos para enfatizar, tá? O assunto que a gente trabalhou hoje, que foi a característica dos adolescentes, e os assuntos passados, que foi psicologia, desenvolvimento e teorias da aprendizagem, tá? Para a gente dar continuidade depois na questão das metodologias. Até porque, que eu me lembre, é agora em setembro, né? A prova de vocês. Então, realmente, a gente já precisa fixar mais esse assunto, passar os trabalhinhos,
para depois a gente entrar no assunto só sobre metodologia e estratégias de ensino. Tá? Então, como vocês vão lidar com tal estratégias de ensino como psicólogos na escola com os adolescentes? Ficou bem compreendido? Está bem assim direcionado e claro na cabeça de vocês? Sim, professora, está bem claro. Até os slides também compreensíveis. Que bom mesmo. Meninas, eu vou ver se eu consigo botar esse slide, tá? Me mandem o e-mail de novo de vocês, porque eu não sei se ajeitar a plataforma. A aula ao vivo eu vou conseguir colocar. Mas, na verdade, aula ao vivo vocês estão conseguindo acessar. Mas me enviem, por favor, pelo chat o e-mail de vocês, que eu já vou anotar. No caso, a senhora quer o da turma, né? É, o e-mail da turma, exatamente, que eu já vou anotar. Porque eu não sei se já ajeitaram a plataforma. Se não ajeitaram, eu vou estar mandando esses materiais por e-mail. Mas as minhas aulas ao vivo, todas estão lá e estão conseguindo acessar. Tá, mandaram, ok, já escrevi aqui, aí o material eu vou mandar para vocês. Tudo bem, meninas, meninos? Algo a se falar? Não, professora. Então, pronto. Por hoje é só. A gente se encontra, tá bom? Na segunda-feira, parece que segunda-feira é feriado, né? É. Isso, só para outra... segunda-feira. Os alunos me falaram. Então, se for feriado, a gente não tem aula, mas na próxima a gente dá continuidade. Vai ser provavelmente artigo, vídeo. Vou até dar uma olhada na data da prova de vocês para ver se não é revisão também. Se for adolescente, já foi dado, características dos adolescentes, e psicologia de desenvolvimento e teoria de aprendizagem também. Então, o conteúdo praticamente já está dado, porque geralmente metodologias de ensino, ele é para a segunda avaliação. Tá bom? Ok. Então tá, gente, um beijo, fiquem com Deus, tá? Boa noite, professora. Muito obrigada pela aula. Eu que agradeço. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Boa meninas. noite. Nada. Boa noite. Tudo.